Nossas vidas estão repletas de fenômenos misteriosos. Entre eles, existem coisas, pessoas, lugares e acontecimentos que a humanidade não pode explicar. Bem-vindos a esse canal! Então vamos começar o vídeo de hoje. Anomalia do Oceano Báltico. Em 19 de junho de 2011, uma equipe sueca de exploração submarina chamada Ocean X encontrou algo muito estranho no Oceano Báltico. Utilizando um sonar de varredura lateral, a equipe encontrou um objeto. Nos registros, a equipe descreve o descobrimento da seguinte forma: encontramos um estranho objeto. Uma espécie de coluna com cerca de 60 metros de diâmetro. O objeto foi fotografado e publicado em jornais. Muitas pessoas perceberam a semelhança do objeto com a nave espacial Millennium Falcon, da série Star Wars. Segundo Peter Lindbergh, fundador da Ocean X, inicialmente a equipe pensou que fosse somente uma rocha qualquer. Porém, logo perceberam que era algo totalmente diferente. Como o Oceano Báltico não possui atividades vulcânicas, o objeto encontrado parecia ainda mais inexplicável. Em 2012, a equipe voltou ao local com diversos aparelhos, incluindo um telêmetro. Descobriram então que, ao se aproximarem a um raio de 200 metros do objeto, os aparelhos eletrônicos paravam de funcionar. Após pesquisas mais detalhadas, explicaram o formato do objeto como sendo uma coluna de 8 metros de comprimento com um telhado redondo de 4 metros, como se fosse um cogumelo gigante. Em sua superfície, puderam perceber linhas retas e angulações perfeitas, além de rochas arredondadas. Em julho de 2012, foi publicada a teoria de que o objeto poderia ter sido um aparelho usado pela Alemanha nazista, funcionando como um radar para encontrar submarinos inimigos. Se isso for verdade, essa é uma descoberta histórica de extrema importância. E ainda explicaria o motivo de os aparelhos eletrônicos pararem de funcionar ao seu redor. Esse acontecimento também chamou a atenção de ufólogos, que afirmam que o objeto é uma nave espacial vinda de outro planeta. Nos dados iniciais dos pesquisadores, há informações sobre a estrutura do objeto, afirmando que existem escadas e uma pequena entrada. Um artigo publicado em 2012 afirma que o objeto não passa de um gigante recife, mas muitas pessoas discordam dessa ideia. Depois disso, assim como o local em que o objeto foi encontrado, essa série de acontecimentos também se tornou confidencial. Os jornais noticiaram incansavelmente que os exércitos americano e russo haviam feito investigações nas proximidades do local. Fortaleza vitrificada. Em 1777, o geólogo inglês John Williams relatou o fenômeno Fortaleza vitrificada. Ele deu esse nome para as paredes e formações de pedra geradas por altas temperaturas. Estudiosos ficaram de mãos atadas, sem poder explicar como esse fenômeno aconteceu. Atualmente, não existem métodos para a vitrificação de grandes objetos. Neste caso, a temperatura necessária para a vitrificação seria equivalente à explosão de uma bomba atômica. Várias estruturas dessas já foram encontradas ao redor do mundo, sendo que somente na Escócia existem cerca de 80 delas. Podem-se distinguir essas fortalezas pela idade. Sua construção é tão grande que nos faz lembrar uma represa. Essas estruturas foram formadas pela ação de altas temperaturas, sendo que muitas delas possuem até marcas de combustão. Mas somente uma temperatura alta não é o bastante. Para a vitrificação, o objeto precisa ser resfriado rapidamente, depois de ser exposto a alta temperatura. Fazendo isso, a estrutura se torna mais resistente. Uma teoria sugere que as fortalezas foram formadas através de uma ação cuidadosamente planejada, mas muitos historiadores discordam dessa visão. Para isso, seria necessário manter uma temperatura de 1.200 graus Celsius. Isso não é uma tarefa tão fácil. E ainda mais não se sabe com quais finalidades isso teria sido feito. Algumas pessoas acreditam que esse fenômeno ocorreu por influência de fortes erupções solares. Essa teoria diz que o plasma teria ionizado os gases atmosféricos, causando uma gigante explosão elétrica, que acabou derretendo as rochas e criando a vitrificação.
Apesar de sabermos que, numa tempestade magnética, o Sol emite um grande bloco de plasma, isso não passa de especulação, e as fortalezas vitrificadas ainda hoje são uma das coisas mais misteriosas do planeta. OM-7, ou Dorothy Eddy. Até escorregar e cair da escada, Dorothy Eddy era uma criança como qualquer outra. Sua queda foi tão feia que todos pensaram que a menina tivesse morrido. Mas algo inacreditável aconteceu. Dorothy acordou. Nos 4 anos seguintes, ela foi crescendo normalmente, trazendo muita alegria para seus pais. Mas no ano de 1908, tudo mudou. Ao visitar o Museu Britânico, seus pais perceberam pela primeira vez algo estranho nas atitudes da filha. No momento em que entraram na sala de exposição egípcia, Dorothy ficou paralisada. Ela se recusava a ir embora com seus pais e ficou um longo tempo olhando para os objetos expostos. Ela corria em volta da múmia e ainda tentava beijar os seus pés. Mas depois disso a situação piorou ainda mais. Dorothy se fechou em seus pensamentos. Ao ver fotos do Antigo Egito, ela afirmava: "Esse país foi minha terra natal." Um dia, Dorothy viu a foto do templo de Sete I, localizado em Ábidos, e disse ao pai que ali era sua casa. E muito antes de ver isso, ela já sonhava com o Antigo Egito e sua natureza. Com o passar dos anos, o interesse e o amor pelo Egito só aumentavam. E para conhecer melhor sobre a reencarnação e espiritualidade, ela se tornou membro de uma equipe de pesquisa. Posteriormente, ela se mudou para o Cairo, casou-se com um homem egípcio e teve um filho, o qual chamou de Seti. A partir desse período, ela começou a se nomear OM-7. Infelizmente, seu casamento não durou muito tempo. O marido não conseguiu aceitar que ela, todas as noites em estado de transe, começasse a escrever hieróglifos aleatoriamente. No fim das contas, ela escreveu cerca de 70 páginas, contando sobre a vida de Om no Antigo Egito, revelando que ela era uma sacerdotisa no templo de Qom el-Sultan e também que ela concebeu uma criança do faraó Seti aos 14 anos de idade. Apesar disso tudo soar como delírios de um louco, os relatos nunca foram descartados. Isso porque, com a ajuda de OM-7, os arqueólogos conseguiram encontrar o local exato dos jardins do templo. Ela também guiou a equipe de pesquisas até um túnel desconhecido, localizado ao norte do templo. Ela viveu o resto de sua vida no Templo de Ábidos, até falecer em 1981. Não existe uma explicação convincente para essas lembranças, sonhos e conhecimentos sobre o Antigo Egito. E muitas pessoas acreditam que ela realmente foi a reencarnação de OM-7, uma sacerdotisa do Antigo Egito. A cratera da Terra de Wilkes. A Terra de Wilkes é uma gigantesca região localizada ao oeste do território antártico. Ela foi descoberta pela equipe de expedição de Charles Wilkes em 1838. Em 1962, um homem chamado Schmidt foi o primeiro a deduzir a existência de uma gigante cratera debaixo das geleiras da Terra de Wilkes. Sua teoria era baseada nas atividades sísmicas da região e na hipótese de anomalia gravimétrica. Em 2006, uma equipe de pesquisas liderada por Ralph von Frese fez uma investigação utilizando o satélite Grace da NASA. Através dessa pesquisa, descobriram que existia uma cratera de cerca de 480 quilômetros de diâmetro na Terra de Wilkes. Estima-se que a cratera tenha sido formada há 250 milhões de anos. Considerando a época em que essa cratera foi criada, podemos especular que ela possa ter influenciado na extinção Permo-Triássica, a maior desde o nascimento da vida em nosso planeta. Também existe uma teoria de que a Terra de Wilkes foi uma região tropical, mas até o momento não foi encontrada nenhuma evidência que comprove isso. Por hoje ficamos por aqui. Obrigado por assistir. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Podemos achar que todas as coisas desse mundo são lógicas e que já foram esclarecidas, mas ainda há muitos mistérios sem explicações. Estamos ansiosos para ver vocês todos no próximo vídeo. Vamos juntos desvendar os mistérios desse mundo. Até a próxima!